Então, a aula de hoje, primeira aula da disciplina de tratamento avançado de água, eu vou contextualizar, né? Porque aí você fala assim, mas por que precisa fazer tratamento avançado? Qual que é a diferença do tratamento avançado com o tratamento convencional? Vou falar um pouquinho disso aqui e, principalmente, vou falar sobre os micropoluentes, né, ou microcontaminantes emergentes, que são, né, alguns contaminantes de massa, né, peso molecular muito baixo, tamanho de molécula muito pequena, e que geralmente eles são agentes cancerígenos, né, são perturbadores do sistema endócrino, ou seja, eles causam danos à saúde que são, né, consideráveis, geralmente são tóxicos. Então, esses micropoluentes, embora não sejam visíveis, né, na água e tudo mais, eles têm um efeito danoso à saúde a depender do tempo de exposição, né, e da dosagem. E aí, a presença desses micropoluentes nas águas, né, é uma das coisas com que cada vez eles têm aumentado cada vez mais sua concentração nas águas naturais, e isso vai levando à necessidade cada vez maior de que no futuro, não muito distante, seja necessário fazer o tratamento avançado das nossas águas, tá? O tratamento avançado ele também serve para remover sais, né? Então, a dessalinização da água do mar, ela é feita por tecnologias avançadas. Eu vou mostrar, né, as membranas que fazem essa dessalinização para vocês, numa aula específica. Vou mostrar outras tecnologias mais comuns, mas tecnologias avançadas existem muitas possibilidades, tá bom? Então, vou começar falando sobre o que são esses micropoluentes emergentes e tanani. Vamos lá. Deixa eu tirar isso aqui daqui. Bem, a gente vai ver que existe uma classificação específica para esses micropoluentes, né? Então, eles são divididos por tipo de grupos. Mas, de modo geral, independente dessa classe, o que eles são? Eles são substâncias potencialmente tóxicas, né? Com efeitos consideráveis, né? De forma negativa na saúde humana e também no meio ambiente. Então, não é um problema específico da saúde humana, né? A presença desses micropoluentes no ambiente tem causado sérios danos aos ecossistemas, né? Aos ambientes aquáticos, aos peixes e aos animais aquáticos. Então, eu vou depois falar um pouquinho para vocês de alguns relatos, né? Alguns estudos. Mas o que também eles têm em comum é o seguinte: raramente eles são contemplados pela legislação ambiental e pela portaria de potabilidade de água, né? Então, eles são pouco conhecidos, poucos falados, pouco comentados, e nem a legislação contempla a maioria deles. Aí você fala, caramba, você é tão prejudicial, por que a portaria não está falando deles? Não sei se vocês lembram da aula de tratamento convencional, em que eu mostrei para vocês a portaria de potabilidade de água, né? Aqui no Brasil, a portaria do Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Saúde, desculpa, que é a 2914, né? Falei muito dessa portaria. E aí ele tem um anexo, que é o anexo, eu esqueci o número, mas lá a gente vai ter metais pesados, vão ter vários pesticidas, vão ter até mesmo as cianotoxinas, mas, por exemplo, não tem hormônios, alguns hormônios, não tem alguns perturbadores do sistema endócrino, que em outros países de desenvolvidos, né, países de primeiro mundo, nem sei se existe esse termo, mas eles são contemplados em países desenvolvidos e não são contemplados na legislação brasileira, né? Então, antes parece que fazia mais sentido falar sobre isso, agora com essa pandemia, com o brasileiro não tendo nem o que comer, né? Passando fome, parece que não faz nem muito sentido ficar falando de micropoluente, mas é um assunto emergente, é um assunto que precisa ser falado
e que a legislação, enquanto a legislação não contemplar esses poluentes e não exigir, né, que sejam removidos, o tratamento não vai evoluir junto, né? Se não tem cobrança, o tratamento vai ficar no convencional mesmo. Aqui eu coloquei alguns desenhos, né? Coloquei garrafas plásticas, porque os plásticos, né? Alguns plásticos contêm algum desses micropoluentes que são específicos de plastificantes. Por exemplo, o bisfenol A, né? Entre outros. Os fármacos, de modo geral, eles são considerados micropoluentes, tá? Temos também dentro dos fármacos só o anticoncepcional, que ele já entra em outra categoria, que ele é hormônio, e esses hormônios também são problemáticos. Temos também alguns organoclorados, pesticidas também entram, você tem uma classe só para pesticidas, né, e assim por diante. Eu vou mostrando algumas coisas aqui para vocês, não vou me adiantar muito. Aqui, né? Eu coloquei aqui essa tabela que mostra a categoria do micropoluente e a subclasse e a fonte, né? Então, os fármacos. Os fármacos entram anti-inflamatórios, anticonvulsivos, antibióticos, estimulantes, analgésicos. Então, desde o dipirona até, sei lá, né? Um anti-inflamatório qualquer. Um ibuprofeno, né? Tem outros N's, existem inúmeros tipos de fármacos, né? De drogas. O que acontece? Boa parte desses fármacos ainda não foi implementado, mas parece que está saindo aqui agora no Brasil uma resolução que vai proibir que os fármacos vá para o aterro sanitário ou que seja jogado no vaso sanitário, o resto de remédio que sobrou, que venceu na tua casa, você vai devolver para a farmácia e lá vai ter uma destinação adequada, ou seja, vai fazer logística reversa. Mas isso ainda não acontece, nem mesmo com outras coisas que estão lá para fazer logística reversa. Então, geralmente, as pessoas jogam o resto de remédio e dá descarga, joga no vaso da descarga. Isso vai parar onde? Vai parar no esgoto, né? E o esgoto, o tratamento de esgoto que temos, que é basicamente para remover sólidos e para remover micro-organismos, né? Então, remoção de matéria orgânica, sólidos sedimentares, sólidos suspensos e outros, né, micro-organismos. O tratamento de esgoto, nem de longe, nem de perto, nunca, não consegue remover nem todo o material orgânico. Quem dirá vai remover fármaco, né? Lembrando que nem o tratamento de água convencional que a gente estudou, né, que é coagulação, floculação, filtros, ele não remove nenhum desses tipos aqui de micropoluentes, certo? Então, outros produtos que contêm, né, micropoluentes, por exemplo, os nossos cosméticos, né? Os sabonetes, os shampoos, condicionadores, eles contêm algumas substâncias que são consideradas perigosas, né, tóxicas, que entram fragrâncias, desinfetantes, sabonetes, repelente de inseto, o próprio protetor solar, né? Por exemplo, tem algumas unidades de conservações de mais restritivas, né? Que a presença humana às vezes nem é muito agradável, não é permitida, mas os parques nacionais têm a permissão de entrada para turismo. E tem algumas áreas dos parques que às vezes eles têm que desvincular, não deixar entrar pessoas, porque tem animais que são super sensíveis a protetor solar na água. Tipo, as pessoas vão lá tomar banho e o protetor lá que tá ali é suficiente para matar algumas espécies. Então, aí você me pergunta, nossa, professora, mas então eu tô o tempo inteiro em contato com essas coisas, eu tomo remédios, eu uso repelente, eu uso protetor solar, então eu vou adoecer? Não é bem assim, seria a ingestão. E outra, o que acontece? As concentrações que vão de fato para o esgoto e que de fato são encontradas, às vezes elas é uma dosagem muito pequena.
a depender da dosagem, não vai te fazer mal. Não vai fazer mal de uma hora para outra. Você não vai beber essa água e vai morrer no outro dia, não. São substâncias que às vezes têm aquele potencial de bioacumulação no nosso corpo. Então, pequenas dosagenzinhas vão ficando retidas ali no nosso corpo, nosso tecido adiposo, né? E ao longo dos anos, a depender da exposição que eu tive àquelas substâncias, né? E o tempo, ao longo de muito tempo, é que então elas poderiam ser um problema, né? Poderia causar um câncer ou algo do tipo. Então, por que ninguém morre, ninguém passa mal, ninguém fala disso? Porque são dosagens pequenas que não vão causar um problema agudo, um problema imediato, um problema que eu vou adoecer do dia para a noite, tá? Então, doenças crônicas que são causadas, né? Então, seu shampoo, seu sabonete, vai tudo para o esgoto, né? Você vai tomar banho, vai para a rede de esgoto, vai para o esgoto doméstico. Hormônios, esteroides, né? Dentro dessa classe de hormônios aqui, ele colocou estrogênios, tá? Mas nós temos o estrogênio natural e temos também o estrogênio artificial, que é o nosso anticoncepcional. Então, a concentração de hormônio, ela tem se tornado maior justamente por conta do uso de anticoncepcional. Então, tudo isso, o nosso corpo, é importante que fármacos, tudo isso que nós ingerimos, antibióticos, o próprio anticoncepcional, boa parte dele vai ser repelida pelo nosso corpo. O nosso corpo, né, excreta boa parte disso, não fica retido. Isso vai parar no esgoto, né? Isso do esgoto vai parar no corpo hídrico e pode ser prejudicial, principalmente para o ambiente aquático. Mas é importante lembrar que não é só o anticoncepcional que é o problema. Todo ser vivo libera hormônio, todo. Inclusive, eu tenho uma preocupação muito grande, preocupação minha, porque a legislação ainda não fala nada sobre isso, mas é algo que deveria estar sendo estudado, né? E impressão ali para se fazer legislação, normas, leis. São granjas, né? As granjas, elas, os animais, os frangos, né? Granjas de porcos, etc. Mas, em especial, a cama de frango, ela costuma ser reutilizada. Eu já vi hortas que o pessoal usa cama de frango para produzir alface, para produzir hortaliças, né? E a cama de frango tem alta concentração de antibióticos, porque os frangos recebem antibióticos, e ela tem ainda uma concentração muito alta de hormônio, porque ali você tem urina e fezes dos frangos. E por outro lado, o alface, ele tem alta propriedade de fitorremediação. Então, ele consegue absorver ali alguns poluentes do solo. Então, é bem preocupante isso, não tem nenhuma legislação que regulamenta o reuso da câmara de frango. Mas aqui a gente está dando ênfase para a presença desses micropoluentes na água, né? Então, hormônios vão parar, principalmente também no esgoto sanitário. Surfactantes são sabões, e outras, né, surfactantes entre uma classe de poluentes que geralmente são oriundos de produtos de limpeza, tá? E também vão parar no esgoto, porque nós lavamos nossas casas, nossos banheiros, damos descarga em produtos de limpeza e etc. Aí temos também alguns produtos químicos industriais, como, por exemplo, os retardantes de chama. Inclusive, né, tem vários casos de assassinatos que as pessoas envenenam uns aos outros com retardantes de chama, com anticongelante, né? Se pegasse lá thinner, tudo isso em uma alta dosagem mataria a pessoa, mas em pequeninas dosagens entra naquela situação da bioacumulação, né, de doenças crônicas. E temos também os agrotóxicos, né? Não sei se vocês sabem, nesses últimos anos, com esse governo atual que temos, foram liberados uma quantidade bem alta, né, mais de 100 centenas de agrotóxicos aqui no Brasil.
que são proibidos em todo quanto é lugar do mundo, que tem que é comprovado o dano que esses agrotóxicos podem causar à saúde ao ambiente, mas ainda assim muitos são liberados aqui no Brasil. E aqueles que não são liberados também são usados. Eu fiquei sabendo, Elana, que a melancia aí na Lagoa do Balzinho, o pessoal tem usado o DDT. Não sei se vocês lembram, mas o DDT já foi proibido há muitos anos. Ele é um dos primeiros pesticidas a ser produzidos, né? E ele tem um dano gigantesco e rápido, imediato, na fauna, né, no ambiente como um todo. Então, o DDT foi proibido há muitos anos, mas as pessoas compram isso no mercado ilegal e usa aí nas melancias do nosso dia a dia. Enfim, só uma curiosidade. E aí, o mais foda é estar preocupado com esses micropoluentes na água. E, de fato, é muito preocupante. Aqui em Rio Verde, que temos área agrícola, né? Gigante, a nossa, praticamente toda a bacia aqui dos nossos rios que abastecem a cidade são rodeadas ou por cidade ou por área agrícola. E são, majoritariamente, que tipo de agricultura? Soja e milho. Soja e milho recebem, né, ali, toneladas de agrotóxico por ano. E isso a gente sabe muito bem que com o período chuvoso, boa parte é carreado, né, para os rios, e aquilo que não é carreado percola, né, infiltra no solo e encontra os nossos lençóis. Então, é muito preocupante que tipo de agrotóxico tem sido usado, qual o risco dele para a saúde, qual a concentração. Mas já existem estudos, né, que mostram que as nossas águas aqui têm presença de pesticidas que são danosos à saúde. E tudo isso vai parar onde? Nos rios, ou pelo esgoto ou pela chuva. E aí, de onde vem a água que nós bebemos? Dos rios. O tratamento convencional remove essas coisas que eu estou falando, esses micropoluentes? Não remove. Ou seja, tudo isso daqui, mesmo que em uma concentração baixa, né, provavelmente vai ter aí nas nossas águas, nas águas que consumimos. Perfeito? Então vamos lá. Exemplos aqui, né? Tentei colocar uns desenhinhos, mas nós temos algumas características da maioria que chamam bastante atenção. E eu vou dar ênfase aos que estão aqui ditos como desreguladores endócrinos. Dentro desse, ou perturbadores endócrinos. Ou seja, são algumas substâncias que são confundidas com alguns, enfim, não lembro exatamente, mas essas substâncias, elas causam perturbação do nosso sistema endócrino por elas serem confundidas, elas imitarem um hormônio natural, enfim. E aí isso causa danos ao nosso sistema endócrino, que são as tireoides, ovários, testículos, né? Que mais que é sistema endócrino? Que eu tô lembrando. Tô lembrando principalmente desses, mas nosso sistema endócrino tem mais coisas aí. E isso tem um efeito muito danoso, principalmente nos animais menores, como os peixes, né, jacarés, eu vou mostrar, mas eu acho que tem estudos que mostram efeitos danosos em seres humanos também, como câncer de mama, câncer de testículos, né, câncer no pênis e etc. Ovários. E boa parte, por exemplo, os hormônios que eu disse, tem essa capacidade, né, de regular o sistema endócrino, e tem também alguns outros produtos químicos que têm esse mesmo efeito. No meu mestrado, eu trabalhei, né, com bisfenol A. No meu mestrado, eu usei uma tecnologia avançada, que eram membranas de nanofiltração, para remoção de micropoluentes. E os micropoluentes que eu trabalhei foi o bisfenol A e a cenotoxina. O bisfenol A, ele é um plastificante, então ele existe nos plásticos. Inclusive, é comum vocês verem alguns plásticos que está escrito BPA, que é a sigla em inglês, né? BPA, free, que é livre de BPA. Por quê? Porque ele tem uma toxicidade muito alta e ele é um desregulador endócrino. Em alguns países é proibido a presença de bisfenol A.
em mamadeiras, em brinquedos infantis e em outros produtos. Aqui no Brasil, se eu não me engano, se for proibido é só em mamadeiras, tá? Mas a gente vai ver sobre ele. Então, aqui eu dividi em algumas subclasses e vou dar mais ênfase nelas. A primeira aqui que eu trouxe foi os produtos farmacêuticos, porque o uso de medicamentos aqui no Brasil ele é muito grande, né? A nossa medicina é aquela que acaba sendo voltada pelo tratamento dos sintomas, né? E não, de fato, da causa. Então, a gente sempre trata sintomas. Estou com dor de cabeça, eu não quero descobrir o que está me causando dor de cabeça. Se é ansiedade, se é estresse, sei lá o quê. Eu vou só tomar um analgésico, né? Então, eu trato o sintoma. E com isso, a cultura do remédio aqui ela é gigante. E logo, né, a concentração desses fármacos pode estar cada vez maior, né? Aumentando aí nos nossos rios e corpos hídricos. O que é o problema desses fármacos, né? O que eles causam na nossa saúde? Primeiro, que é conhecido, né? A definição de fármacos é que eles possuem capacidades curativas, preventivas de doenças, são drogas, né? E droga é o quê? É a dosagem e a causa. Por que eu estou usando isso e que dosagem eu vou usar? A diferença entre a droga e o veneno é a dosagem. E o que acontece? Ele ajuda em vários sistemas, né? Ele ajuda a tratar doenças, mas nem sempre esse fármaco que está na água que eu estou bebendo, e estou bebendo por muitos anos, e essa concentração pode estar aumentando ao longo do tempo, não necessariamente é algo que eu precisaria tomar, né? A gente não toma qualquer medicamento, a gente sabe que a automedicação, inclusive, é um grande problema para a nossa saúde. Então, ao longo do tempo, isso pode afetar nosso sistema imunológico, isso pode afetar, né, o nosso metabolismo, as nossas funções fisiológicas de modo geral. Outro grupo que é muito comum e que a gente está muito exposto são os produtos de higiene pessoal, né? Que aí entra alguns cosméticos, maquiagens, perfumes, fragrâncias, cremes, né? E assim por diante. Inclusive, boa parte dos nossos dos nossos condicionadores, né? Máscaras de tratamento para o cabelo. É muito comum, e maquiagem também, é muito comum você ter substâncias sintéticas que são derivadas do petróleo. Por exemplo, você tem petrolatos, parafinas, silicones, óleo mineral e assim por diante. Inclusive, hoje em dia já tem uma série de produtos que são ditos liberados, que são livres, né, dessas substâncias que são prejudiciais. E agora também, só para incluir aqui, tem tido uma discussão forte, né, sobre a testagem desses produtos em animais. Então, espero que ao longo do tempo isso seja cada vez mais restritivo e seja proibido também. Nós temos aqui também o último grupo que eu estou dando ênfase nessa aula, que são os desreguladores endócrinos, né? Ou perturbadores endócrinos, que estão presentes, como eu já disse, em alguns hormônios e alguns outros produtos químicos, e eles têm uma capacidade alta de persistência no nosso organismo. E o que acontece? O que eles causam? Eles causam alteração do nosso sistema endócrino, né? Eles desregulam, eles bagunçam a nossa função hormonal, né? De forma natural. Isso causa efeitos nocivos, né? Às vezes irreparáveis. Por isso que é proibido a presença do bisfenol, por exemplo, que eu dei exemplo, em mamadeiras, né? E aí a gente fica muito preocupado porque no esgoto a concentração de hormônios, por exemplo, os anticoncepcionais e os próprios hormônios que os seres humanos liberam, a concentração deles no esgoto ela é alta, né? Então, isso é uma grande preocupação, até mesmo pensando em um futuro mais complexo, que a escassez de água cada vez maior, vai chegar um tempo que a gente vai precisar tratar o esgoto para beber. Então, uma preocupação que a gente vai
ter que dar muita ênfase à remoção desses micropoluentes. Para que nós podemos fazer, de fato, o reuso desse esgoto, teremos que remover, né, esses micropoluentes. Enfim, onde que são encontrados esses micropoluentes que têm essa função de desregular o sistema endócrino? É muito comum em pesticidas, em produtos eletrônicos, se tem em produto de higiene pessoal, se tem em cosmético, você tem plastificantes e você tem, sei lá, até na lente que eu estou usando aqui nesse momento tem, né? É incrível, mas se você pega qualquer plástico e coloca no micro-ondas, meu Deus, não façam isso. Você coloca essas marmitinhas de plástico, né? Todos esses plásticos que não estão escritos que tem bisfenol é porque tem. Quando você aquece isso no micro-ondas com comida dentro, passa-se uma concentração para a comida. E esses alimentos enlatados, né? Você tem ali a resina epóxi, que é utilizada para esses enlatados, ela também tem a presença desses micropoluentes. Só lembrando da portaria, infelizmente a nossa portaria no anexo 7, né? De substâncias químicas, a gente tem muitos pesticidas, nós temos até cianotoxinas, mas ainda falta uma contemplação dos hormônios e de outros perturbadores endócrinos e outras classes, né, de fármacos que também hoje não estão presentes na nossa portaria de potabilidade e não estão sendo monitorados e não estão sendo removidos e etc. Aí, aqui, o que eu trouxe? Eu quis mostrar para vocês, aqui eu só peguei uns prints de alguns trabalhos, mas existem vários estudos que se encarregam de detectar a presença desses micropoluentes em diferentes matrizes de água. Então, tem estudos que avaliam a presença na água da torneira, que avaliam a presença no esgoto, nos rios, e assim por diante. Né? Aí você tem estudos no mundo inteiro. E aí acaba se achando aí algumas concentrações. Aqui nesses exemplos nós temos alguns medicamentos, alguns fármacos, e as concentrações que foram encontradas na água. Geralmente vai estar nessas concentrações de nanograma, né? Em micrograma por litro, em nanograma por litro, ou seja, são concentrações baixas, concentrações até traços, mas por que é preocupante? Porque geralmente boa parte deles tem a capacidade de bioacumular no nosso corpo. Então, ao longo do tempo, por mais que a dosagem é baixa, pode ser um problema. Aqui até peguei um print da minha dissertação, né, que eu trabalhei com bisfenol, e a gente vê a presença, né, aqui algumas dosagens de bisfenol em água superficial, né, água de torneira, mas tinha mais coisa que você encontra muito também no esgoto e assim por diante. Então, o que é a certeza existem sim concentrações desses poluentes nas nossas águas e águas que são destinadas para o consumo humano, tá? Isso é certo. Que dosagem? Não sei. É muito complexo fazer essa detecção. Depois eu vou falar um pouquinho disso, mas a detecção, né, desses micropoluentes também não é algo fácil. São análises demoradas, são análises muito caras, muito trabalhosas. Então, isso acaba também sendo um dos pontos nos quais fazem com que eles sejam um pouco falados, pouco comentados, pouco discutidos e que não são contemplados na legislação. Aqui eu coloquei alguns danos à saúde, tá? E aí eu dei ênfase para os problemas causados por perturbadores endócrinos. Aqui eu trouxe alguns relatos, alguns estudos que avaliaram os problemas na saúde de animais aquáticos, como peixes, jacarés, né? Pássaros também. Então, o que ocorreu de alteração na saúde desses animais, né? Por essa exposição ambiental. Aqui, o DDT, inclusive, já foi proibido se estar usando, né, por conta do mercado ilegal, né? Tem o DDT e o DDE, que não são mais permitidos. Mas esse estudo também é antigo, tá?
é de 2000. Na Flórida, nesse lago aqui, um afluente do lago Apopka, foi observado, né, foi estudado, que ocorreu mudança no tamanho médio do pênis e na estrutura dos testículos e redução no nível de testosterona em machos dos jacarés nesse local. Ah, mas qual é o impacto disso para o jacaré? Isso você pode dizimar a população de jacaré, tá? Porque se ele tem menos testosterona, provavelmente vai ter menos copulação, redução do tamanho de pênis, redução, às vezes até tem estudos que mostram que infertilidade, né, nesses animais. Isso tem um impacto grande na dizimação desses animais. Aí você fala, mas por que o impacto é mais visível, mais maior, né, mais impactante, os problemas são bem visíveis? Porque como eles são animais menores, eles estão vivendo de forma direta nesse ambiente onde se tem a presença desses poluentes, é mais claro que a exposição dele pode ter um tempo menor, porque a concentração que ele está exposto é maior. Então, e mesmo em um tempo menor, você pode observar esses problemas. Ah, mas isso significa que pode acontecer com humanos esses problemas? A depender da dosagem em que somos expostos e o tempo de exposição, sim, né? E alguns estudos já mostram alguns problemas com humanos. Nos animais são bem mais chocantes, por exemplo, traços de tecidos ovarianos em testículos de pássaros machos. Olha só o impacto disso. Você está encontrando tecidos femininos, dos órgãos sexuais femininos, em órgãos sexuais de outros animais. Isso foi observado em Massachusetts, né, Estados Unidos, em uma colônia de andorinhas, tá? E ainda foi observado de forma nítida a condição de intersexo ou hermafroditismo. Esse intersexo é parecido, não é exatamente a mesma coisa que o hermafroditismo, mas essas alterações dos órgãos, né? Você não sabe se é um órgão sexual feminino ou se é um masculino. Aquele órgão não tem uma definição, né? E o hermafroditismo é quando é uma mistura dos dois órgãos, né, em um só. Então, isso também pode afetar a reprodução desses animais. Mas aí vocês vê, nossa, aqui são organos clorados e dioxinas, isso é em 98, lá na época em que estava descobrindo os danos dos pesticidas, né? Boa parte deles foram proibidos, mas como eles são altamente persistentes no ambiente, aqui mesmo nas águas de Rio Verde foi detectado o DDT, né? Como ele é extremamente persistente, ele pode ficar anos, né? Centenas de anos ali naquela água, naquele solo, naquele ambiente, de forma acumulada. Aqui temos também outros perturbadores endócrinos que reduziram os níveis de testosterona em pássaros selvagens, né? Aqui, outras condições de intersexo, né, em sapos e anfíbios, por conta de vários tipos de pesticidas diferentes que foram, né, oriundos de atividade agrícola, que é uma condição muito comum aqui na nossa cidade. Intersexo de moluscos bivalves, né? Eu não sei exatamente o que é isso, mas é um molusco, provavelmente encontrado em estuários dos rios do Reino Unido. Taxas de intersexo bem alta, né? Em 17 de 23 populações. E o grau de indivíduos afetados de até 20%. Isso é um estudo um pouquinho mais recente, 2006. E aqui, esse daqui também a gente encontra em vários estudos, que é a feminização de peixes machos. Então, você começa a ter vários peixes machos ou outros animais machos que começam a ter uma característica feminina. E aí, isso, novamente, atrapalha totalmente a reprodução, né, dessas espécies, o que pode causar o seu desaparecimento, a sua dizimação, tá? Além disso, níveis de testosterona também são bastante relatados. Dificuldade de reprodução e deformação nas genitálias. Aí eu coloquei aqui também alguns dados de humanos.
E aí eu até citei algumas coisas do bisfenol, que o bisfenol ele é hepatotóxico, ou seja, afeta o fígado, neurotóxico, afeta o cérebro, carcinogênico, provoca doenças cardíacas, diabetes do tipo 2, obesidade, câncer de ovário, câncer de próstata, de mama, transtorno e déficit de atenção com hiperatividade, estresse oxidativo inflamatório. Tá, não estou aqui explicando o que é exatamente o artigo, eu não sei se é em células in vitro ou se é células em vivo, mas o que tem é uma série de estudos nessa área. Inclusive, no trabalho de vocês, eu quero que vocês tragam esses estudos mais ou menos nessa temática aqui. Né? Que tipo de doença foi causado, que condições laboratoriais foi feito o experimento, enfim. Cilindropermoxinas, que eu também trabalhei, eu acabei trazendo aqui um pouquinho sobre elas, né? Embora elas sejam de origem natural, ocorre por conta de um fenômeno provocado por ações antrópicas, como a eutrofização. Então, ambientes muito eutrofizados, pode-se ter a proliferação de cianobactérias, e dentre elas, liberação de cianotoxinas, como essa daqui, que é a cilindropermoxinas, que são muito agressivas. Elas são hepatotóxicas, citotóxicas, elas afetam rins, baço, coração e outros órgãos. E ela ainda tem uma capacidade que foi, né, estudada aqui por esse ONG, que é a capacidade de perturbar o sistema endócrino. Então, além disso, ela afetou a proporção de progesterona em algumas células granulosas humanas. Então, ela também é bem tóxica. E também aqui temos um mapa em que mostra a incidência, né, de câncer testicular no norte da Europa. Aqui as cores quentes indicam maior intensidade da doença, tá? Depois eu coloquei a referência desse artigo, depois vocês olham de alguns anos antes. Tipo, a taxa em alguns anos, não sei se é 5 ou 10 anos, aumentou muito, muito mesmo, a incidência de câncer testicular. Inclusive, esses tempos, uma pesquisadora, ela fez um estudo que mapeava, acho que era a incidência de câncer com áreas em que se tinha um uso alto, não sei se era de pesticida, algum agrotóxico, acho que era algo assim. E aí mostrava, né, uma relação bem próxima em áreas onde você tem muito uso de agrotóxico, você tem maior incidência de câncer. Só que eu acho que ela teve que sair fugindo do Brasil, porque ela foi ameaçada, né? Infelizmente, hoje, no Brasil, vivemos uma situação em que a ciência virou um inimigo, né, do governo, infelizmente. Vamos lá. Aqui, eu quis também que vocês dessem uma olhada depois nesses links e dessem uma olhada também sobre alguns agentes cancerígenos. Embora, quando se fala de agente cancerígeno, entra muita coisa, né? Desde o cigarro, o álcool, radiação também, né? Até a alimentação nossa pode ser considerada um agente cancerígeno, quando você só se alimenta mal, fast foods e etc. Mas boa parte dos agentes cancerígenos estão ali, né? Como os micropoluentes. Boa parte dos micropoluentes são agentes cancerígenos. E aí, sempre lembrando que por que não ficamos doentes do dia para a noite? Porque uma dosagem baixa e uma baixa exposição, né? Ou seja, em um tempo curto de exposição e uma dosagem baixa, não traria doenças ou efeitos imediatos. Sem contar que câncer, além da exposição, né, a agentes cancerígenos, outros fatores que levam ao câncer são os fatores genéticos. Então, se você já tem fatores genéticos e se você se expõe a muitos agentes cancerígenos, a chance de você ter câncer é muito grande. Então, é uma série de fatores. Mas queria alertar que tudo isso que eu estou falando, boa parte, grande parte, são também agentes cancerígenos. E aí, estou quase terminando, né? Vamos falar um pouquinho de detecção, né?
Detecção, eu falo quantificar. Como que eu pego uma amostra de água aqui que eu estou bebendo e quantifico esses micropoluentes? Lembra que esses micropoluentes estão numa dosagem muito baixa. Estão numa dosagem baixa e, às vezes, a dificuldade de você conseguir concentrar, ou seja, vou ter que evaporar toda essa água e concentrar esse negócio em muitas partezinhas muito, muito menores, para que eu tenha uma concentração que seja detectada por um equipamento. Então, aqui nós temos um dos procedimentos muito utilizados, que é esse procedimento que é o extração de fase sólida, que é quando você faz justamente isso, você pega um volume de uma amostra de esgoto, de água de rio, de água da torneira, e você tem que concentrar aqueles micropoluentes que estão ali dentro de uma forma que fique uma dosagem maior, para então eu conseguir passar em um equipamento que consiga fazer a leitura. Geralmente você faz experimentos, ensaios em cromatografia líquida, né, de alta eficiência, ou pode ser também cromatografia gasosa, que é o equipamento conhecido, né, o líquido por HPLC. No meu trabalho de mestrado, eu fiz HPLC, né, eu utilizei o HPLC para fazer a detecção, né, quantificação do bisfenol A, né, na água de abastecimento. Então, pegava a água da ETA, de Brasília, era água que saía dos filtros, só que eu adicionava o bisfenol. Porque se eu fosse fazer experimento com a água dali, eu ia ter um trabalho gigante para conseguir concentrar, para então fazer a leitura no HPLC. Como era um mestrado, só temos, né, eu tive menos de um ano para fazer os experimentos, então eu adicionava, até porque eu queria ver a eficiência da membrana na remoção dele. Eu não estava fazendo o estudo do efeito dele na saúde, que dano ele causa na saúde, não. Eu estava testando a tecnologia para remover ele. Então, adicionei uma quantidade maior de bisfenol para ficar mais fácil de eu fazer essa detecção. Mas em análises naturais, em amostras naturais, né, reais, é obrigatório que você faça essa extração para que você consiga concentrar, para então você ter uma concentração suficiente para conseguir ler, tá? Mas já adianto que isso é um procedimento demorado, complexo e que é caro, né? Esse equipamento não é todo laboratório que tem. Aqui no IF nós temos, mas também não temos pessoal, não posso dizer isso, mas até onde eu sei, não temos pessoal qualificado para operar o equipamento. Eu trabalhei com de outra marca, então faz tempo, foi no mestrado, não estou apta no momento para trabalhar com cromatografia. Então teria que fazer um curso, enfim, né? Então é algo bem. Você precisa ter pesquisadores que já estão acostumados a trabalhar com algo do tipo. Mas temos aqui no IF alguns professores que trabalham com alguns micropoluentes, não na temática que nós trabalhamos, mas tem, e trabalham também com a produção de carvão ativado aqui no IF. Temos alguns professores que trabalham com isso. E aqui, outra característica, então, o que temos dos micropoluentes? Estão em quase tudo que usamos, né? Desde a nossa comida, do agrotóxico, do nosso shampoo, do sabonete, do protetor solar, mas que eles vão para o esgoto, vão para a água, vão parar nos corpos hídricos, né? Por meio do uso humano. Só que é uma dosagem relativamente baixa, que não é fácil de detecção, né? Mas que ao longo do tempo, por ter uma capacidade de acúmulo no nosso corpo, de bioacumulação, e também por serem persistentes, ou seja, eles não degradam facilmente, eles não vão, tipo, desaparecer do ambiente ou do meu corpo, eles vão ficar aqui por anos. Então, ao longo do tempo, eu vou ingerindo, esse negócio vai só aumentando dentro do meu corpo. E isso pode ser um problema para mim ao longo do tempo. E outra coisa que sabemos sobre eles, que eles não são removidos por tratamentos convencionais, tá? Por quê? Porque o tratamento convencional, embora seja químico, né, físico-químico,
O uso dos coagulantes que usamos, ele é para promover a formação de flocos. Então, não necessariamente eu estou usando um produto que ataque diretamente o micropolente. Eu só quero formar flocos para remover sólidos suspensos. E os filtros têm poros gigantes, né? Se a gente for pegar o poro que tem numa camada de areia, é um poro grande, né? Eu estou falando aqui que o tamanho dessa galerinha, ó, aqui, ó, micropoluentes estão aqui na classe, ó, dos orgânicos dissolvidos. Muitos deles são orgânicos dissolvidos, né? E de baixo peso molecular. Então, olha só o tamanho disso. Isso aqui está em microescala, né? 0,001 micrômetros. Isso acho que equivale a um nanômetro, né? Ou acho que nenhum, menos de um. E um nanômetro, se eu não me engano, é equivalente a um tamanho. Cadê aquela tabelinha que eu tinha? Só para vocês verem aqui, tabela de tamanho. Escala nanométrica. Tamanhos, sei lá. Tamanhos, coisas reais. Vamos ver, eu sou péssima pesquisar no Google. Mas tem umas coisas legais aqui, ó. Você está dando para vocês enxergar? Não adiantou. Dá um zoom. Ó. Um nanômetro na faixa ali de tamanho do DNA, né? 10 nanômetros, uma proteína. Entre 10 e 100 nanômetros, um vírus. Ou seja, gente, é coisa muito pequena, tá? Aqui, por exemplo, um fio de cabelo é 10 a sexta, né? Ou seja, é mais que um micrômetro. Isso aqui é porque tá tudo em nanômetro, mas tinha uma que eu tinha nos meus slides que era muito boa. Depois eu coloco ela aqui nesse slide e mando para vocês. Mas só para vocês terem uma ideia que é algo de fato em tamanhos muito, muito pequenos, em micro, né? Nano escala, não é micro, é nano escala. E que para remover isso você precisa de uma tecnologia avançada. Então, aqui nesse desenho a gente está dando ênfase às membranas, né? Aí vocês veem que parte desses orgânicos dissolvidos que são muito pequenos, você precisa aí de membranas de nanofiltração e osmose reversa, que são de tecnologias avançadas. Mas temos também uso, né, de testes com carvão ativado e com processos oxidativos avançados, que é o que nós vamos ver nessa disciplina, certo? Deixa eu ver o que eu botei aqui. É isso, né? Como remover micropoluentes? Com tecnologia de tratamento avançado. Aqui vocês estão vendo um equipamento que faz oxidação avançada e aqui vocês estão vendo um módulo de membrana, né, de osmose. Enfim, eu vou encerrar aqui a gravação.